A escola ela é um espaço de desenvolvimento da pessoa, mas por algum motivo a gente entrou num sistema onde a gente tem essa questão de hierarquia, de autoridade. Então, assim, o Augusto ele já ouviu frases, por exemplo, assim: aqui a boquinha fica fechadinha e os seus ouvidinhos que vão trabalhar, entendeu? E ele é uma criança que a professora começa a explicar a matéria. E ele quer ajudar a professora a explicar. Eu sei disso, eu já estudei isso. Eu lembro, teve uma situação, inclusive, em que acho que foi mostrado alguns quadros da Tarsila do Amaral. E a gente tinha ido para São Paulo, eu levei os meninos na Pina, né, na Pinacoteca, e lá tem o antropofagista da Tarsila do Amaral. E eu tenho foto com quadros dessa artista. E aí as crianças ficam assim, ai, nada a ver. Se achando. Ai, nada a ver. Entendeu? Então, é difícil. Muito. Porque ele tava super feliz com aquela informação e, de repente, ele tem toda aquela felicidade minada. Tipo, nossa, eu estou completamente inadequado falando isso. Exato. Eu preciso entrar aqui nessa caixinha, né? Que foi desenhada. Que foi desenhada para todos nós. Só que todos nós somos diferentes, únicos. E como é que faz, né? É muito complexo, né? Essa questão, ela vem com o masking, né? Que é esse mascaramento do seu perfil real. Que é uma coisa que os estudos... Acho que os primeiros estudos que abordam a questão do masking, pelo menos quando eu fui pesquisar, eu só achava estudos voltados aos autistas. Sim. Mas é uma questão que acontece dentro dos perfis de altas habilidades. Pra você poder se enquadrar ali, né? Dentro de uma sociedade que não olha pra você. Então, se eu não tô sendo visto, eu preciso dar um jeito de me enquadrar aqui dentro desse perfil que não é o meu, que é completamente diferente do que eu sou. Mas eu não vou ser eu pra agradar, né? Exato, porque se você não é o desobediente, o transgressor de regra, você é o esquisitão. Exato. Né? E aí vão te nomeando de qualquer coisa que fuja do padrão. E aí a gente volta na questão do meu dilema, né? Vendo a identificação do meu filho. Porque daí a gente se reunia com a psicóloga e vinha essas questões. Tipo, o Augusto é uma criança que tem esse espírito de justiça. E eu falava, ele tem, mas eu também tinha. Né? Ele é aquela criança na escola que invade o problema dos outros. E aí eu lembrava, eu falava, meu Deus, mas eu fazia isso também. Check pra tudo. As brincadeiras, ele coordena as brincadeiras, ele inventa regras novas para as brincadeiras e ele quer que as crianças brinquem. E aí, assim, o Augusto nem tanto, mas o Felipe é assim. Então, foi vindo a identificação da família inteira. Então tá, da família inteira. Do seu filho mais velho, do seu filho mais novo, sua e do seu marido. E do meu marido. Caraca. Né? Porque, assim, o Augusto, ele é autodidata, ele aprendeu alguma coisa sozinho? E eu falei, não, mas o meu marido é um músico super elogiado pelos colegas dele, que nunca teve uma aula de bateria. E ele toca bateria. Então, assim, aquilo eu falei, meu Deus, o buraco é muito mais embaixo do que eu tô imaginando, sabe? Sim. Então, assim, eu e meu esposo, a gente não tem... Eu falo que nós somos pseudo-identificados. Entendi. Porque a gente não tem o laudo formalizado. Infelizmente, a gente não tem política pública para que isso seja acessível para toda a população. Então, se você não tem essa identificação ali no ambiente escolar, na rede pública... Na primeira infância, eu, enquanto adulta, procurar o Sistema Único de Saúde, não vai ter. Não vai ter. Uma identificação. Ou você procura um particular, ou você não tem essa assistência. E aí os profissionais são escassos, então é caríssimo. É oneroso. Então, assim, e a gente fica nessa, né? Eu tenho uma amiga que o marido dela foi identificado recente e ela insiste muito. Ela vai fazer sua identificação. Eu falo, mas não vai mudar nada. Você sabe que a Maria, hoje, semana passada, falou sobre qual que é a importância de se identificar. E aí ela trouxe algumas questões, depois você vai assistir. E uma é sobre você mesmo, sobre o autoconhecimento, sobre a importância de você entender que você não era esquisita, né? Você não era a estranha, você que às vezes se culpou uma vida inteira por conta de não se enquadrar, na verdade tinha um porquê, né? Então eu acho que essa identificação, mesmo na fase adulta, fala pra gente, Paula, ela é importante, né? Eu acho que o sentimento é que você virou
morou dentro de uma caixa e quando essa caixa é aberta, você começa a enxergar a cor. Você começa a enxergar um mundo colorido. Você começa a se dar permissão para fazer aquilo que os outros não te deram. Que a sensação é que te colocaram tantas cadeias nas mãos, nos pés, nos olhos, na boca, né? Tantas cadeias até num jeito de pensar. Que quando você chega a essa identificação, opa, agora eu sou dono de mim mesmo e eu consigo minha liberdade, porque não é só, às vezes não é só o ambiente escolar, às vezes é a família que te faz isso. Sim. É a família, é a escola. Não por maldade, né? Mas por falta de informação Falta mesmo. de conhecimento. Porque eu lembro, por exemplo, na minha infância, de deixar minha mãe doida. E ela falar, por que você é assim? Por que você não é igual todo mundo? Por que com você tudo tem que ser diferente? E eu me sentia péssima, porque eu falava, na minha cabeça eu tava assim, eu não sei. Eu não quero, sei, né? Eu não queria ser assim. É, eu queria mas ser eu igual a todo sou. mundo, não queria arrumar o problema. Sim. E aí, mas isso também foi muito importante nesse processo de acolher o meu filho. Sim. E aí a gente começa a estudar, porque a gente percebe. A primeira reunião que eu tive na escola, eu fui com a psicóloga na escola levar o laudo do Augusto, eu e meu marido. E nessa primeira reunião, uma das primeiras frases assim, que foi ditas, tipo, mas ele nem é o melhor aluno da turma dele. Na turma dele tem crianças que têm notas muito maiores que a dele. E eu, assim, na hora eu já pensei assim, vai dar trabalho. Vai ser difícil. Vai ser difícil, porque a gente tem que desconstruir. Mas como que você desconstrói um padrão de uma pessoa que não está interessada nessa desconstrução?